Embarcações, conceitos básicos de propulsão. Hoje vamos conversar sobre como obter a potência real de uma embarcação em escala real a partir de modelo testado em tanque de provas. Eu sou Alessandro Barile, engenheiro naval e civil. Esta apresentação contém imagens e partes de vídeos encontrados na internet aberta ao público, para melhor compreensão do que é explicado. Caso alguma imagem ou vídeo seja de sua autoria e você se sentir prejudicado, por favor me avise. Eu retirarei imediatamente da minha apresentação. Contato via e-mail barile@hotmail.com.br. William Froude, 1810-1879. Engenheiro naval inglês, é considerado o pai do tanque de provas. Em 1870, iniciou suas investigações da resistência ao avanço de embarcações utilizando o modelo. Final do século XIX, início do século XX, muitos cientistas começaram a trabalhar em assuntos relacionados. Por exemplo, Reynolds definindo o regime turbulento e laminar, Brandt ensaiando placas planas para determinar a resistência de fricção, e muitos outros que contribuíram para a engenharia naval que conhecemos hoje. Em 1883, já temos o primeiro tanque de provas comercial, construído por William Denny and Brothers. Há vários tanques de provas instalados em várias cidades do mundo todo. O tanque de provas de reboque do IPT em São Paulo possui um comprimento de 280 metros. Também temos um tanque de provas na UFRJ, inaugurado em 30 de abril de 2003, medindo 40 metros por 30 metros, uma profundidade de 15 metros e provido de batedor de ondas. Esta embarcação tipo trimaran é muito interessante, é da M-Ship. Reboca os modelos bem avante, de modo a não ter nenhuma interferência de ondas e de esteira dela própria. Consegue dar bons resultados de resistência à propulsão, como no tanque de prova de tração. Entretanto, só pode operar em bom tempo. Há vários tanques de prova de reboque e laboratórios instalados em várias cidades, em condições de simular ondas e outras características e extrapolar de modelo para equipamento real com grande precisão. Podem medir embarcações flutuantes, estruturas offshore, dutos submarinos e outros. As características que conseguem medir hoje vão desde a resistência à propulsão, estabilidade, sea keeping, manobrabilidade, autopropulsão, ancoragem e outras. E o modelo? Como deve ser o modelo? Construção pode ser de parafina, cera, fibra de vidro, plásticos diversos, madeira, metal leve, poliuretano. Não apresenta maiores dificuldades, ainda hoje que temos as impressoras 3D. E a geometria deve ser similar, formas proporcionais regidas por uma constante lambda. Também não apresenta dificuldades. Escolhe-se uma constante redução compatível com as dimensões do tanque de provas. E a dinâmica? Essa também deveria ser similar. Velocidade, acelerações, forças, localização e magnitude, representativos para a escala considerada. Froude Number e Reynolds Numbers também deveriam ser iguais. Esse item é mais difícil de atender, como por exemplo, viscosidade cinemática representativa do modelo e da embarcação real. Também é possível igualar os números de Froude e Reynolds, de modo do modelo com a embarcação real e considerando uma escala lambda. Vamos ver o seguinte, considerando sempre M para modelo, S para embarcação de ship e L para LWL. Para uma escala lambda de LS sobre LM25, ou seja, a proporção da embarcação para o modelo de 25 e a velocidade da embarcação de 25 nós. Se eu for igualar o número de Froude,
eu vou ter que a velocidade do modelo deve ser em torno de 5 nós. E se eu for igualar o número de Reynolds, a velocidade do modelo deve ser 625 nós, o que é impossível. Mostra que esses dois valores não podem ser igualados ao mesmo tempo com a mesma escala. Como vamos obter a resistência da embarcação real a partir do modelo? A partir desse instante, vamos começar a explicar como é feito isso tecnicamente. Não é mágica, é apenas conceito e mais conceito de ciência e física. A resistência total pode ser transformada em adimensional, como já vimos anteriormente, e vamos representar pelo coeficiente de resistência total CT. Daqui para frente sempre vamos chamar o coeficiente de resistência total como CT. O que é a resistência total? É a soma da resistência residual, que ao transformar para adimensional será o CR, e é uma função do número de Froude. Também a composição da resistência de fricção, que vamos chamar de CF, e depende do número de Reynolds. Também temos o fator de forma K. Nós temos duas parcelas no coeficiente de fricção. A própria coeficiente de fricção de placa plana, que é um 2D, um dimensional, duas dimensões, e o fator de forma K, que depende da forma imersa. Como vimos anteriormente, é muito difícil compatibilizar os números de Reynolds e números de Froude. Por isso, vamos ter que tratar dessas duas grandezas separadamente. Vamos calcular o CR e o CF separadamente. O coeficiente de resistência total do modelo é igual ao coeficiente residual do modelo, mais o coeficiente de fricção do modelo, multiplicado por 1 mais K. O coeficiente residual está ligado ao número de Froude, e o coeficiente de fricção está ligado ao número de Reynolds. O 1 nessa formulação depende da área molhada, 2D, e o K depende da forma imersa, 3D. Segundo William Froude, o padrão de ondas é igual para formas similares de embarcações navegando na mesma relação da razão de velocidade pela raiz do comprimento. Ou seja, utilizando a lei da velocidade correspondente, quando o Froude number do modelo é igual ao Froude number do navio, ou seja, a velocidade do modelo é igual a VS, velocidade do navio dividido pela raiz de lambda, onde lambda é a relação do comprimento do navio pelo comprimento do modelo, nós vamos ter que o coeficiente residual do navio é igual ao coeficiente residual do modelo. E como obter o valor de CRM? Sabemos que CRS é igual a CRM. Se tomarmos CRM igual a CTM menos CFM, 1 mais K, simplesmente invertemos CRM com CTM, usamos a mesma equação e trabalhamos com a velha equação conhecida. Nós temos que o valor de CTM pode ser obtido do tanque de provas. Como? Correndo com a lei da velocidade correspondente, Vm é igual a Vs sobre raiz de lambda, eu obtenho o valor da resistência ao avanço do modelo, RTM. Logo, CTM é igual a RTM dividido por 0,5, ρm, que é a massa específica do fluido do tanque de provas, Vm, que é a velocidade do modelo ao quadrado, vezes Sm, que é a superfície molhada do modelo. Conforme ITTC, o valor de CTM deve ser corrigido para a temperatura de 15 graus Celsius. Essa é a formulação dada pela ITTC. CTM 15 graus é igual ao CTM que vimos anteriormente, menos o CFM menos CFM 15. Os valores de CFM e CFM 15 nós vamos ver logo em seguida no próximo slide como é efetuado o cálculo. Uma outra coisa importante é o seguinte: esse valor de CTM também deve ser corrigido para levar em conta a resistência de freio devido à largura e profundidade do tanque de provas. Mas isso não é necessário se obedecermos os seguintes parâmetros. Se o comprimento do modelo for menor que a profundidade do tanque de provas,
se o comprimento do modelo for menor que a largura do tanque de prova dividido por 2 e se a área da seção do modelo imersa for menor que a largura do tanque de provas multiplicado pela profundidade do tanque de provas dividido por 200. O valor de CFM pode ser utilizada uma fórmula recomendada pela ITTC 1957. É uma fórmula empírica baseada em muitos ensaios em tanques e provas. CFM é dado pela formulação igual a 0,075 dividido por logaritmo na base 10 do número de Reynolds do modelo menos 2 ao quadrado. Vm é a velocidade do modelo correspondente e Nm é a viscosidade cinemática do líquido do tanque de provas. Bom, está faltando o valor de K. O que é o K? O fator de forma 3D da resistência de fricção. K pode ser obtido no tanque de provas, utilizando a metodologia recomendada pela ITTC. A forma simplificada para determinar o K é a nossa fórmula conhecida, CTM igual a CRM mais CFM 1 mais K. Vamos supor que eu pegue um número de fluido bastante baixo, entre ponto 1 e ponto 2. O valor de CRM que está ligado a ondas também é um valor muito baixo, tendendo a zero. A resistência de onda é praticamente zero, para um fluid number muito baixo. Então, fazendo essa manobra, colocando CRM igual a zero, nós temos que 1 mais K é igual a CTM dividido pelo CFM, onde o CTM já obtivemos no slide anterior. O CFM pode ser obtido por fórmulas empíricas, como vimos anteriormente também. Ótimo, já temos CTM, CFM e K. Com isto já podemos calcular o valor de CRM e automaticamente também temos o valor de CRS, pois CRS é igual a CRM. Como obter a resistência da embarcação real a partir do modelo? CTS é igual a CRS mais CFS 1 mais K, nossa fórmula velha conhecida, mas existem alguns termos adicionais. ΔCF, CA, CAS e CAPP. Vamos explicar adiante cada um desses termos por que estão entrando nessa formulação. CRS é o coeficiente de resistência residual ou onda encontrado correndo o modelo, onde CRS é igual a CRM, visto no slide anterior. CFS é o coeficiente de resistência de fricção calculado da mesma forma que foi feito com o modelo. Pode ser obtido através de fórmulas empíricas consagradas e recomendadas pela ITTC 57. CFS é igual a 0,075 dividido pelo logaritmo na base 10 do número de Reynolds da embarcação menos 2 ao quadrado, onde Vs é a velocidade da embarcação, pela lei da velocidade correspondente, e S é a viscosidade cinemática da água do mar. E o K? O K é o fator de forma que será considerado igual ao do modelo, já calculado anteriormente. Voltando à nossa fórmula básica. O que é o ΔCF? ΔCF é o fator de correção de rugosidade entre modelo e embarcação. Você sabe que o modelo é feito com o material fica lisinho, enquanto que a embarcação ela possui solda, tem um certo empenamento da chapa natural de fabricação, ela tem uma certa rugosidade. A ITTC estabeleceu essa formulação para determinar o valor de ΔCF. É 0,0044 entre colchetes KS sobre LS 1/3 menos 10 vezes o número de Reynolds da embarcação a menos 1/3 e mais 0,000125. KS é a rugosidade da superfície do casco. Se você não tiver esse valor, adote o valor 150 vezes 10 a menos 6 metros. LS é o comprimento da embarcação na linha d'água e o número de Reynolds é VS LS sobre NS. VS, NS e LS já
estamos cansados de comentar sobre o que se trata. E o CA? Bom, CA é um fator de correção para tudo que nós não conhecemos e para tudo que não é previsível pelo método. A ITTC também dá a formulação CA igual 5,68 menos 0,6 logaritmo na base 10 do número de Reynolds da embarcação vezes 10 a menos 3. E o valor de CAAS, o que vem a ser? É o coeficiente de resistência do ar para embarcação em escala real. Lembre-se que o modelinho aparecia só o casco, a superfície molhada, um pouquinho de borda livre. Mas as embarcações podem ser uma embarcação de passageiros com uma superestrutura alta ou um navio conteneiro com muitos containers. Você tem uma resistência do ar que aparece devido à velocidade da própria embarcação. Aparece uma resistência do ar com a mesma velocidade em direção contrária. A formulação dada pela ITTC é CAAS igual CDA, ρA vezes ADS, ρS, SS. O que significa cada termo? CDA é o coeficiente de arrasto do ar acima da linha d'água, determinado pelo túnel de vento. Na falta desse valor, pode utilizar o valor 0,8. Existem várias bibliografias, várias referências para vários tipos de embarcações que vão fornecer um número mais preciso do CDA. ρA é a massa específica do ar, ρS massa específica da água, AVS área projetada acima da linha d'água no plano transversal e SS a área da superfície molhada do casco. Bom, para completar o valor de CTS, ainda temos o valor de CAPP, que é o coeficiente de resistência de apêndices. Esse valor pode ser obtido de formulações empíricas ou correndo o modelo com apêndices e sem apêndices. O valor que obtenho do coeficiente de apêndice do modelo é igual ao valor que eu corro do coeficiente total do modelo menos o coeficiente total de resistência do modelo com apêndices. A diferença vai me dar o coeficiente de apêndices do modelo. Esse valor deve ser multiplicado por um coeficiente beta de escala, que varia de 0,5 a 1,0, pois todos os apêndices cada apêndice possui um número de Reynolds diferente. É muito difícil quantificar esses valores. A ITTC recomenda então que se aplique esse fator de forma variando de 0,5 a 1,0. Fizemos muitas contas. Como chegar na potência requerida pela embarcação? RTS é 0,5 CTS vezes o ρVS ao quadrado SS. O RTS é a resistência total da embarcação em mar calmo, sem vento, sem correnteza, dado em Newton. O ρ é a massa específica da água, do mar, na temperatura de 15 graus Celsius. VS é a velocidade da embarcação, SS é a área da superfície molhada do casco, e o EHP é RTS vezes VS, que é a potência efetiva requerida pela embarcação na condição de reboque. A potência a ser instalada é o EHP dividido pela eficiência propulsiva. O que é a eficiência propulsiva? É a eficiência de transmissão, eficiência do propulsor, eficiência do casco, eficiência relativa rotativa do fluido em relação ao propulsor, e essa eficiência costuma ir de 55% a 75%. Esse valor vai ser calculado com maior precisão em outra apresentação quando dimensionarmos o hélice. Temos também uma eficiência que dá margem para cracas, incrustações e condições de mar no local de operação. Essa eficiência vai de 15% a 30% e depende muito da experiência do projetista. Em resumo, escolho a escala do modelo. Quanto maior o modelo, maior a precisão, mas não esquecer a limitação do tanque de provas. Essa escala é a relação entre o comprimento do navio pelo comprimento do modelo. O modelo deve ter a mesma forma, mesmo calado,
mesma posição do centro de gravidade. Vou correr o modelo para número de fluid entre ponto 1 e ponto 2, para número de fluid muito baixo, para poder calcular o fator de forma simplificada. Posso usar o outro método mais rigoroso, determinado pela ITTC, é o método de Prohaska, para F fluid number de ponto 1 e ponto 2. A formulação aparece aqui abaixo. Utilizar a lei da velocidade correspondente, número de fluid igual para modelo e embarcação, para obter o valor da velocidade do modelo em função da velocidade da embarcação pretendida. Vou escolher algumas velocidades Vm para obter o gráfico V vezes RT, considerando alguns pontos acima e outros abaixo da região de operação. E para cada Vm, vou adotar o seguinte procedimento: obter o CTM a partir da resistência de reboque RTM, corrigir o valor de CTM para 15 graus, corrigir também o valor de CTM para a profundidade e largura do tanque de prova, se necessário, calcular o CFM a partir da fórmula dada pela ITTC 57. E com o valor de CTM, CFM e K, eu vou calcular o CRM. CRM é igual ao CTM menos CFM 1 mais K. Está na hora de calcular o valor de CTS, que é o coeficiente adimensional de resistência total da embarcação, que é dado por CRS, que é igual ao CRM. CFS, dado pela formulação empírica da ITTC. Cada embarcação igual ao K do modelo. ΔCF, que dá a variação da rugosidade do modelo com o casco real. CA, que mede a incertezas no processo de cálculo. CAAS, que dá o coeficiente de arrasto do ar para a velocidade da embarcação VS. E o coeficiente de apêndice, que é dado pela fórmula beta, que é um fator de escala, em relação ao ΔCTM, que é dado pela variação entre o coeficiente total do modelo casco nu menos o coeficiente total do modelo com apêndice. A partir dos cálculos feitos, vamos obter RTS, EHP e BHP. RTS é o CTS vezes meio ρ VS ao quadrado SS. EHP, RTS vezes VS. E o BHP é o EHP dividido pela eficiência propulsiva e dividido por uma eficiência adicional que dá as condições de mar local. Considerações especiais devem ser dadas para lanchas de planeio e semiplaneio, veleiros, embarcações de alta velocidade. Estas embarcações terão itens adicionais para serem considerados na redução de dados do modelo para embarcação em escala real. Isto poderá ser objeto de uma outra apresentação. Vou deixar aqui uma bibliografia para quem tem interesse em se aprofundar nos assuntos explicados nesta apresentação. Estamos terminando aqui a apresentação sobre tanque de provas. A ideia dessa apresentação foi mostrar conceitos básicos que estão por trás da obtenção da resistência ao avanço de embarcações a partir de modelos. O assunto é muito vasto e muito interessante. Direcionei esta apresentação para autodidatas, engenheiros navais formandos e formados que não tiveram a oportunidade de estudar esses conceitos com mais detalhes. Se gostaram, mostrem esta apresentação a seus amigos. Muito obrigado!